Olá e bem-vindos de volta. Na nossa conversa anterior sobre a apologia de Sócrates, a gente começou a ver o exórdio, o início da defesa dele. Isso. E ali ele já deixou uma coisa muito clara, né? Ele separou o jeito dele de falar, que segundo ele seria focado só na verdade, do jeito dos acusadores, que era todo enfeitado. Exato. Ele falou, olha, eu não sei usar a linguagem daqui, então julguem o que eu digo, não como eu digo. Basicamente um preparo para o júri, né? Para eles não esperarem um espetáculo de retórica. E hoje a gente entra na primeira grande jogada estratégica dele, que é bem curiosa. Ele não começa falando das acusações do agora, do Melete e dos outros. Não, ele vira o jogo completamente. Ele diz que tem dois tipos de acusadores e que os mais perigosos não são esses que estão ali, na frente dele. Isso parece tão contraintuitivo. Por que ele faria isso? Ele está ali num julgamento de vida ou morte e diz que tem mais medo de fofoca? É aí que está a genialidade dele. É o pulo do gato. Ele sabe que está lutando em duas guerras ao mesmo tempo. Duas guerras? Sim. Uma é a guerra legal, a oficial. As acusações do Meleto, corromper a juventude e não crer nos deuses. Mas ele sabe que essa é a menor. E qual seria a guerra maior? A guerra maior é contra a opinião pública. É contra o preconceito que foi, construído por anos, por décadas na cabeça de cada um daqueles jurados. Ele está lutando contra uma caricatura. Ah, entendi. Então a denúncia formal do Meleto é só a ponta do iceberg. Exatamente. O que está embaixo d'água é muito, muito maior. Pensa assim, a acusação formal é o gatilho, mas a arma já estava carregada há muito tempo pela cultura de Atenas. E ele precisa desarmar essa arma primeiro. Antes de tudo, ele precisa mostrar para o júri, olha, a mente de vocês não está limpa para me julgar. Ela já foi preparada contra mim. E ele usa uma linguagem muito forte para isso. Ele fala que esses acusadores antigos são piores porque se encarregaram da educação da maioria de vós desde meninos. Isso é de uma profundidade psicológica imensa. É quase uma acusação contra a própria infância dos jurados. Exato. Porque uma ideia que a gente ouve quando é criança, sabe, sem filtro, sem criticar, ela cria uma raiz que é quase impossível de arrancar depois só com lógica. É a fundação do prédio. E é nesse ponto que ele usa aquela imagem incrível, a de que ele precisa combater como que sombras. Skiamastia. Lutar com sombras. É uma imagem muito poderosa, porque ele está ali no tribunal, mas os inimigos de verdade não estão. Como é que se interroga um boato? Como se refuta uma piada? Não tem como. Ele estaria literalmente dando soco em ponta de faca. Ou melhor, no ar. E o mais curioso é que essa sombra tinha nome. Tinha. Tinha. Quando ele menciona, meio de passagem, um autor de comédias, todo mundo ali sabia de quem ele estava falando. De quem? Aristófanes. Quase 25 anos antes, ele escreveu uma peça chamada As Nuvens. Ah, a famosa peça. Famosíssima. E o personagem principal, o vilão cômico da história, se chamava Sócrates. Nossa. E que tipo de Sócrates era esse da peça? Era uma caricatura, assim, devastadora. O Sócrates do Aristófanes era um maluco que ficava flutuando num cesto para estudar melhor as coisas do céu. Que específico. Muito. Ele investigava coisas inúteis, tipo o pulo da pulga, e dizia que os deuses não eram Zeus e companhia, mas sim as nuvens. Entendi. Era uma sátira aos intelectuais da época. Sim, mas ao usar o nome de Sócrates, ele criou um meme que durou mais de 2 décadas. Um meme é a analogia perfeita. Uma imagem distorcida, fácil de espalhar, que acaba virando a verdade. E qual era a parte mais perigosa desse meme? A parte mais perigosa é que esse Sócrates da peça ensinava e cobrava por isso a arte de fazer o argumento mais fraco vencer o mais forte. Ou seja, ele era um charlatão que ensinava a manipular a verdade. Exato. Ensinava a se livrar de dívidas, a enganar os outros. Então, quando Meleto chega e acusa o Sócrates de verdade, aquilo não soa novo para o júri. Soa como uma confirmação. Soa como, eu sempre soube disso. Confirmam o que eles ouviram a vida inteira. Ok. Então a primeira tarefa dele é destruir esse personagem do Aristófanes. E ele resume essa caricatura em 2 grandes calúnias. A primeira, ele seria um investigador da natureza que estuda o que há sobre a Terra e nos céus.
Um cientista, digamos. E a segunda, ele é um sofista, um cara que faz prevalecer a razão mais fraca. E aqui a coisa fica muito interessante. Por que essas duas acusações, que hoje podem até soar como elogios, eram tão graves em Atenas? É crucial entender a mentalidade da época. Vamos na primeira. Investigador da natureza. Em Atenas, a religião era ligada à natureza. O sol era o deus Apolo. O raio era a arma de Zeus. Claro. Se você chegasse com uma explicação natural, científica para isso, não era visto como ciência, era impiedade. Era como tirar os deuses da equação. Exatamente. Já tinha até um caso famoso, o do filósofo Anaxágoras, que foi exilado por dizer que o sol era só uma pedra quente. Nossa! Para o cidadão comum, a lógica era simples. Se você investiga a natureza, você não acredita nos deuses. Ponto final. Então, esse rótulo de cientista era quase um sinônimo de ateu. Entendi o perigo da primeira. E a segunda, a de ser um sofista. Por que era tão ruim ser chamado de sofista? Os sofistas eram tipo os coaches de debate e consultores de imagem da Grécia Antiga. Ah, boa definição. Eles eram professores que viajavam e cobravam caro para ensinar a arte de persuadir. O problema é que, para muitos deles, a persuasão era mais importante que a verdade. Então a acusação de fazer o argumento fraco vencer era dizer que ele era um mercenário intelectual, um pistoleiro de aluguel da argumentação. É uma ótima analogia. Era dizer que ele ensinava a manipular o sistema. Numa democracia como Atenas, onde falar bem era a chave do poder, isso era uma ameaça terrível. Completamente. Se um jovem rico pudesse pagar Sócrates para aprender a enganar um júri, a democracia estaria em risco. Então essa acusação pintava ele como alguém que corrompe o tecido social. Então, juntando as duas coisas. A primeira calúnia diz que ele é inimigo dos deuses. A segunda, que ele é inimigo da justiça e da moral. Exatamente. Ele é enquadrado como uma força de corrosão total, um perigo público, e essa imagem não foi Meleto que criou. Ela já existia há muito tempo. Então, o que ele está fazendo é dizer para o júri, olha, vocês foram doutrinados contra mim desde pequenos. Mas isso não é arriscado? Ele não corre o risco de parecer arrogante, de ofender os jurados? É um risco altíssimo, com certeza. Ele está na prática questionando a imparcialidade do júri. O que não parece uma boa ideia. Mas é um risco calculado. Ele parece acreditar que a única chance que ele tem é forçar o júri a olhar para dentro de si, a se questionar. Ele está quase implorando. Tentem separar o que vocês acham que sabem de mim das piadas e fofocas do que vocês sabem de fato. Ele está tentando transformar o júri de um público passivo para juízes ativos e conscientes. Isso. Ele não está só se defendendo. Ele está tentando ensinar o que é julgar. Ele está colocando a própria cultura de Atenas no banco dos réus. Então a estratégia é essa. Primeiro, limpar a mente dos juízes. Mostrar que a imagem que eles têm dele é uma ficção. E só depois ele pode começar a se defender das acusações do Meleto. É uma defesa em duas fases. E a primeira é, de longe, a mais crucial. Porque se ele falhar nela, nada mais importa. Tudo o que ele disser depois vai ser interpretado por essa lente do preconceito. Se eles já sabem que ele é um manipulador, cada argumento inteligente dele vai ser só mais uma prova disso. é o famoso viés de confirmação. Perfeito, é isso. Ele está preso em um paradoxo terrível. Quanto melhor ele se defender, mais ele vai parecer a caricatura que estão tentando destruir. Exatamente. É uma armadilha retórica quase perfeita. E a única saída que ele vê é expor a armadilha, apontar para as grades e dizer, olha, isso aqui foi construído há muito tempo e eu não sou esse cara aí dentro. Então, a grande lição dessa parte é que muitas vezes o inimigo não é a acusação direta, a pessoa que aponta o dedo. Não. O inimigo de verdade é a narrativa invisível. É o clima cultural, o preconceito que dá força para a acusação. A calúnia plantada na infância, como ele diz, é mais forte que qualquer lógica. É uma verdade que não envelhece nunca, né? Nenhuma. O preconceito é uma armadura. E Sócrates está tentando achar uma fresta, qualquer fresta nessa armadura. E essa análise dele sobre as sombras, sobre os preconceitos,
É impossível não pensar nos nossos dias. A gente vive num mar de narrativas, de memes. Fica a pergunta: quantas das nossas opiniões sobre pessoas ou ideias são baseadas em fatos e quantas são só ecos dessas narrativas que a gente absorve sem nem perceber? É a pergunta fundamental. Estamos julgando a pessoa ou a caricatura dela? O fato ou a fama? Sócrates, há mais de 2 milênios, nos deu a ferramenta para começar a pensar nisso. O primeiro passo para qualquer julgamento justo é reconhecer as sombras, principalmente as que vivem na nossa própria mente. E é com essa tarefa que ele deixa o júri. No nosso próximo encontro, a gente vai ver como ele começa a refutar, ponto a ponto, essas acusações antigas. E isso vai levá-lo a contar a famosa história do Oráculo de Delfos, a origem da missão filosófica dele. E também a origem de tanto ódio contra ele. A defesa está só começando a esquentar.